Glória a Deus, cumprimento a todos com uma boa tarde na paz do Senhor. Hoje estamos iniciando mais uma live aqui pela igreja. Estará participando conosco a missionária Adelaide Janone. Tenho certeza que vai ser um período muito especial de aprendizado, de fortalecimento. Vai ser um período muito especial que nós vamos ouvir o Espírito Santo de Deus falando conosco através da missionária, uma mulher de Deus que está fazendo a obra do Senhor. Desde já eu peço para os irmãos estar usando o aviãozinho aí embaixo. Convido o pessoal, convida aí quem você segue, quem segue você, para poder estar aí participando da live em nome de Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração inicial. Senhor, nós estamos diante de Ti, ó Deus e Pai, pedimos a Ti, usa a Tua filha, a missionária Adelaide, que possamos ser fortalecidos pelo Senhor, renovados pelo Senhor, que possamos aprender mais da Tua palavra, aprender mais do Senhor. Fala conosco através da Tua filha, para a glória e louvor do Teu nome, Senhor. Amém, Jesus, e amém, Senhor. Glórias a Deus. Deixa eu já olhar aqui, ela ainda não entrou, mas eu já quero convidar os irmãos para não estar se afastando da sua Bíblia. Enquanto a missionária Adelaide ela entra na live, eu quero ler um texto da palavra do Senhor, que é justamente sobre o tema em que nós vamos falar nessa noite. Nós vamos falar sobre missões, né? O impacto que o missionário tem na sociedade que ele vai. E na palavra do Senhor, aqui no livro de Mateus, no capítulo 10, quando ele envia os discípulos, né, ele envia para fazer a obra, mas ele também envia trazendo algumas orientações para nós. Então, a missionária já vai entrar. Glórias a Deus. Ele envia os discípulos falando para eles, né? Ô glória! Paz do Senhor, missionária! A paz, irmão! Tudo bem com a senhora? Graças a Deus, estamos bem. Glória a Deus. A senhora nos desculpe o horário, porque para a senhora aí é quase meia-noite, né? Aproximadamente. Oh, Jesus! Mas são 11 horas, certo? 11 horas da noite. Oh, Jesus! Mas para nós é uma alegria e uma honra a senhora estar aqui conosco, participando nesse momento tão especial aí sobre missões. Nesses dias nós temos falado bastante. Ontem mesmo nós tivemos uma live com a pastora Ana sobre o MAN, né? Ela falando sobre o projeto aí do MAN, Mulheres Apoiando Missionárias, e hoje com a senhora, olha que honra. Amém, obrigada. Era para a gente ter participado, ela até convidou, mas nós estávamos ocupadas, não deu. Não, mas a gente sabe como a senhora aí é corrida, né? A vida aí em missões. Eu lembro quando a senhora foi fazer o trabalho missionário em Uraí, que fizeram a conferência missionária lá em Uraí, que era... A gente morava lá, o nosso campo. Hoje nós somos campo aqui em Jataizinho, mas ali em Uraí, o pastor Antônio, foi a senhora, foi a irmã da senhora, a Elza. Faz muitos anos. Faz. Eu tinha acabado de entrar na igreja, isso faz quase 20 anos que a senhora foi lá fazer a conferência missionária. Mas antes de nós entrarmos propriamente no tema, eu queria deixar a oportunidade para a senhora falar um pouco da senhora, como que a senhora aceitou esse chamado, porque a senhora é daqui de pertinho, a senhora é de Cornélio, né? A gente mora em Jataizinho, é vizinho de Londrina, né? Sou de Cornélio Procópio. Me converti na igreja Avivamento Bíblico de Cornélio Procópio. Ô, Glória! E como que foi para a senhora a questão do chamado, missionária? Para a senhora entender o chamado, aceitar esse chamado, como que foi? O pastor, quando eu me converti, quando eu conheci Jesus, eu tinha 17 anos. E foi na igreja de Cornélio Procópio, na gestão do pastor Silas Kaufmann. Ele era solteiro ainda, era muito jovem. E
E assim que eu converti, Deus falou através de uma profeta, que inclusive foi a mãe dele que profetizou, que faria de mim uma missionária. Olha só. Só que eu nem sabia o que era ser missionária, né? Eu tinha acabado de entrar na igreja. Nossa. Mas essa palavra veio se cumprir bem mais tarde, porque quando foi com 28 anos que eu assumi o compromisso de servir ao Senhor de coração. Olha, quase 11 anos aí. E aí Deus começou a falar, falava através da palavra, me dava muitos sonhos, mas eu não entendia, não entendia. Eu passei a entender o chamado quando, na primeira conferência missionária que houve na igreja Avivamento Bíblico de Jaçanã, em São Paulo, onde eu estava congregando. Meu Deus. Aí eu entendi todo o chamado, sabe? Parecia que estava passando um filme da minha vida, que foi através da missão Antioquia, até eles que foram ministrar lá. Ah, sim. E aí, nessa época, Deus já tinha falado comigo em sonho, no chamado transcultural. Então, eu comecei a entender, assim, mas demorei muito para me colocar à disposição de Deus. Eu não achava que eu era apta para isso, sabia? Meu Deus. Mas quando eu fui visitar o nosso pastor, não sei se o irmão lembra, do pastor Virgílio Rosa, Não. que era um cego, e ele foi missionário entre os índios Nossa. terenos, lembra dele? Já ouvi histórias do pastor que fazia a obra com os índios. Lembrar que você é muito jovem, mas ele foi, né? Ele, na realidade, ele foi o primeiro missionário transcultural do avivamento bíblico. Olha aí. Porque ele foi pastor, né? O resto da vida dele se dedicou aos índios lá. E quando eu fui visitá-lo nessa reserva, aí eu fiquei impactada, porque ele, naquele contexto de pobreza, cego, Jesus. ministrando a homens, mulheres, índios, né, crianças, mexeu comigo. Eu saí de lá assim, transtornada, e foi poucas horas que eu fiquei lá. Sim, meu Deus. Mas quando eu cheguei para visitá-lo, ele estava exatamente com um grupo de índios ministrando. Olha só. E quando eu saí de lá, eu fiquei assim, tão impactada que eu fiz uma oração para Deus. Falei que aquilo que eu sabia fazer, eu consagraria a serviço do Senhor. Mas com a intenção de ajudá-lo, porque lá não tinha enfermeiro, não tinha médico. Só que mesmo assim, depois de todo... Aí o que eu fiz? Cheguei na igreja de Jaçanã, eu comecei a me movimentar para ajudá-lo, porque o salário era desse tamanhozinho para ele, a necessidade era grande, e Deus começou a me usar para levantar recursos lá com a igreja mesmo, e está depositando para ele, para ajudá-lo. Meu Deus, que lindo! Assim que eu comecei a fazer missões. E depois fui lá na casa do pastor Alídio, porque ele era nosso pastor na época, e perguntei por que ele não tinha uma casa. Porque a casa dele era pau a pique, você entende muito bem que você mora no Paraná. Sim. E eu saí de lá preocupado que qualquer vento podia derrubar a casa do pastor. Aí eu fui falar com o nosso presidente, que era nosso pastor na época, Sim. pastor Alídio, e perguntei para ele por que o pastor não tinha uma casa. Aí ele disse assim, porque a esposa dele, porque na época ele casou com uma viúva, uma índia, que ficou viúva e tinha 2 ou 3 filhos, eu não me lembro bem, e de dó daquelas crianças, ele casou com ela para ajudar a criar os filhos. Sim. E aí o pastor falou assim, ela não tem concessão para construir casa. Só tem a avó dela, a avó é muito velha, muito idosa,
e se a gente construir para ela, depois, quando ela morrer, os índios tomam a casa. Nossa. Aí eu falei para o pastor, mas ele não é índio. E o que impede de comprar uma casa fora da aldeia para ele morar? Aí o pastor falou assim, você deu uma boa ideia. E ele comprou uma casa. Se ela tem uma casinha para morar hoje lá, foi por causa disso. Porque o Olha pastor, só. Deus já levou o pastor Virgílio, né? Sim. Mas Meu Deus. ele é um exemplo de vida para mim. O chamado dele, o posicionamento dele mexeu muito comigo. Foi assim que começou. Que forte, hein, missionária? E a senhora achou que ia ajudar ele daí? Ia ficar só ajudando ele? Eu me coloquei para ir ajudar ele, só que olha só que interessante, como Deus é perfeito. Aí eu fui me preparar, cheguei lá para me preparar na missão Antioquia. Eles falaram, não, você vai para a África, porque Angola e Moçambique estão em guerra e estão pedindo enfermeiros. Santo Deus. Eu levei um susto, porque eu nunca tinha passado África na minha cabeça. Sim. Mas aí eu orei e falei, Deus, não deixa os homens me conduzir, não. E realmente, Deus que me conduziu e ele foi África. Uau. Coloquei para ir para Angola, mas ele fechou todas as portas. Aí o pastor que queria me sustentar, que era o meu pai na fé, né? Que na época que eu converti, se colocou para me sustentar, demorou muito, eu não abri as portas para Angola. Aí eu fui diante de Deus, falei, senhor, o que o senhor pediu, eu fiz. Fui me preparar, estou aqui pronta para ir. E agora estou me pressionando, eu não posso ir porque as portas não estão abertas. Aí Deus me chamou a atenção porque eu estava em desobediência. Porque a missão Antioquia, através do pastor Silas Tostes, queria me mandar para Moçambique. Uhum. E eu insistia que era Angola. Olha aí. Aí, quando eu entendi, eu liguei para o pastor Silas, fui lá, conversei com ele, e daí, não levou 2 meses, eu estava embarcando para Moçambique, porque era Moçambique que Deus me queria. Meu Deus, missionária. E para completar, no dia deles orarem para mim com imposição de mãos, que foi a despedida do culto, quem que estava no culto presente? O pastor Virgílio Rosa. Olha que lindo, Jesus amado. Aí, quando me deram a oportunidade, eu olhei para ele e disse, ai, pastor, que alegria do senhor estar aqui, porque foi visitando o senhor na aldeia, que eu me coloquei à disposição para poder ir te ajudar. Meu Deus. Mas Deus quer que eu vá trabalhar com o teu povo, porque ele era descendente de africano e netos de escravo de Moçambique, que foi para o Brasil. Uau, olha só. Exatamente. Que coisa linda que Deus fez. Ali que eu fiquei sabendo que ele era moçambicano, eu nem sabia, que ele era descendente de Moçambique. Sim. E Deus, olha como Deus é perfeito, né? Ele deu a vida para os nacionais brasileiros, que são os índios. Sim. Aí Deus me leva lá, me impactou com o trabalho dele, com a disposição dele, e me manda para trabalhar com o povo dele. Jesus amado. A senhora está aí há quanto? Pode falar. Eu estou há 28 anos, eu sei que foi Deus que me mandou. Eu nunca pedi para vir para cá. Foi Deus que me mandou, só obedeci. Missionária. Que lindo testemunho. Deus é perfeito, né, pastor? Ele faz as coisas... Nós é que complicamos tudo, sabe? Demoramos a entendê-lo. Ele é muito claro com a gente, fala. Nós que somos teimosos. Sim. E nos estribamos no nosso próprio entendimento, demoramos a estar no centro da vontade dele. Sim. Foi o que aconteceu comigo. Eu vim para o campo com 45 anos.
É. E aí Quando não. ele me chamou com 17, olha o trabalho que eu dei para Deus, dei muito trabalho. Verdade. E quando a senhora foi aí, também não estava um mar de rosas o país, né? Pronto para receber a senhora com alegria, né? Olha, me receberam com muita alegria porque a necessidade era grande. A necessidade, mas o ambiente não era Não, porque propício. estava em contexto de guerra ainda e uma seca Jesus, muito grande no país. Jesus amado. Mas olha, foi a maior experiência que eu pude ter com Deus, viu? É, Foi quando eu aprendi a ter intimidade com Deus mesmo, foi aqui diante das circunstâncias. sim, porque às vezes a pessoa acha que vai fazer missões, mas vai encontrar um negócio já pronto, feito, fácil. Aqueles que vêm com essa intenção, irmãos, pastor, aí às vezes eu penso que, pela experiência que eu tenho de 28 anos, nem são bem-sucedidos, né? Olha aí. Às vezes se torna frustrante para eles e até para a igreja que enviou. Sim. A senhora está em Moçambique há 28 anos? 28, eu vim em 92. Meu Deus. E a senhora chegou aí e não tinha igreja, né? Tinha muitas igrejas. Mas Tinha não o muitas. avivamento. Não. O avivamento, eu nem esperava que Deus tinha me trazido aqui para implantar o avivamento e a escola, porque nós temos escola, né? Sim, então, é justamente aí que eu ia conversar, falar com a senhora, né? Na realidade, eu nem queria igreja. Eu queria ensinar o povo. Sim, E Deus colocou no meu coração a visão que ele deu, que era para investir nas crianças, porque as crianças eram muito negligenciadas. olha só. E aí eu orei para Deus me completar, porque como é que eu ia trabalhar com escola, com criança sozinha? Uhum. Aí Deus trouxe a Maria Rita, que é pedagoga, para Sim, trabalhar com uma escola aqui, que é um pastor da Espanha que investia aqui, havia chamado ela, e ela é da mesma missão que eu. E quando ela veio para trabalhar nessa escola, que ela trabalhou 4 anos e meio na escola, aí eles determinaram que ela ia morar comigo. uhum. E quando eu fui buscá-la para isso, Deus falou, ela não veio só para morar, ela é a resposta das suas orações. Olha só, Jesus amado. Aí ela trabalhou 4 anos e meio, né, fez um trabalho lindo na escola, formou uma equipe muito boa, abriu uma escola, na mesma escola que era a escola fundamental, ela abriu o trabalho com as crianças, né, que é o jardim infantil. Sim, E quando Deus falou para ela que o tempo estava vencido para ela ali, que ela falou que ia comunicar, né, o líder dela. Aí eu perguntei para ela o que ela ia fazer. Ela falou, eu vou embora, porque o meu sustento é da Espanha, eu não tenho sustento do Brasil. Aí, então eu falei para ela, Deus falou que você vai trabalhar comigo. Como ele falou comigo, eu oro perguntando para ele, ele vai falar com você. Aí ela orou e depois ela disse, eu vou trabalhar com você sim. Aí começou o processo da escola, eu queria só a escola, mas Deus quis a igreja, porque ele já havia falado comigo que era igreja, eu que achava que não era necessário mais uma igreja. uhum. Eu achava que só o trabalho com as crianças, né, e aí nós íamos ter acesso aos pais, e a gente, e porque o que nós queríamos e que nós fazemos aqui é resgatar a dignidade das crianças. Sim. E também das pessoas, né? Claro. Mas Deus quis a igreja. Aí eu obedeci. E aí tem os dois trabalhos. Eu procurei o órgão competente aqui para perguntar o que eu tinha que fazer para abrir uma igreja aqui. Aí eu estava com o estatuto da nossa igreja,
e ele pediu para ler o estatuto, falou, não é difícil, é só passar o estatuto para as leis de Moçambique, e eu te dou uma carta. Meu Deus. Em 3 meses, e aí nós vamos lá levar o registro da igreja. Só que em 3 meses eu não tinha o dinheiro, porque nós começamos a escola, Sim. com 6 classes, e a igreja embaixo das árvores, do terreno que Deus nos deu. Gente do céu. Aí fui lá, eles não acreditaram, né? Passei para o departamento, levei a carta, e o diretor na época, acho que como era um trabalho social envolvido, acho que não acreditou muito que podia surgir uma igreja, eu botei sem nada, para começar. Aí eu voltei lá no órgão e perguntei, falei para eles, olha, eu não tenho ainda o local construído para vocês entregar o certificado. Ele falou, não tem problema, a gente renova a carta. Aí ele renovou a carta por mais 3 meses e nós duas aqui começamos a trabalhar para construir, que é o salão que tem até hoje, que já está pequeno, para poder receber o certificado da igreja. Gente do céu. Foi assim que começou, pastor. Mas tudo aqui é bem legalizado, porque se é uma coisa que nós respeitamos, é a lei do país, as regras estabelecidas, não só do país, primeiramente a do Senhor da igreja, né? Então tá tudo bem, é tudo bem registrado, tudo assim de conformidade com as leis daqui, que é necessário, né? Sim, meu Deus. Bom trabalho se faz assim, né? Dentro obedecendo das às leis leis de certinho. Deus e às leis do país. Que coisa linda, missionária. Essa questão aí que a senhora falou sobre a Maria Rita, a missionária Maria Rita, né? Tudo, ela, não sei se ela sabe, a senhora também, quando a senhora veio em Uraí, ela veio também. Eu acho que a última vez fazem uns 15 anos, 16 anos. Ela estava, então. Ela foi. E ela quem... foi sozinha. Ela foi sozinha. Aí ela quem incentivou a minha esposa, que é a filha do pastor Antônio, a Daina, a fazer pedagogia. Para a senhora ter uma noção. Ela é diretora. Ela é a diretora geral e ela faz um trabalho excelente. Então, porque a Daina sempre teve esse chamado missionário, né? E aí, conversando com a senhora e depois conversando com ela, ela falou, né, sobre a questão de preparar, né? E aí a Daina falou que então pensou nessa questão da pedagogia, ou letras, ou pedagogia, para poder trabalhar com as escolas, vendo o exemplo do que estava sendo feito aí. Que bênção, pastor. Graças a Deus, viu? Então, é um incentivo. E aí a senhora ainda trabalha com as crianças, né? E eu lembro que lá em Uraí a gente sempre falava muito sobre missões aí em Moçambique. E tinha até um trabalho, não sei se ainda é feito, eu não sei dizer a palavra certa, mas que era como se fosse uma adoção da criança. Começamos assim, porque não tínhamos recursos, né, as pessoas adotavam a criança, para manter a criança na escola. Olha, então... E por um tempo a escola foi realizada dessa forma. Os recursos vinham do Brasil. Não tinha muitos que adotaram. Mas, se você conhece a minha irmã Elza, né, ela sempre foi uma pessoa muito ativa. E ela, minha irmã caçula, a Elaine, o meu sobrinho Rodrigo, trabalharam muito. E até hoje eles estão na nossa retaguarda. E aí começamos a prosseguir. Só que depois, aí os recursos foi diminuindo, que foi havendo muita dificuldade, e aí Deus nos deu a estratégia de trabalharmos os pais, porque nós dávamos tudo para os alunos, tudo, desde o calçado, uniforme, alimentação, né? E aí a Maria Rita trabalhou os pais, hoje, graças a Deus, os pais
assumiram a responsabilidade das crianças na escola, mas nós temos cerca de 100 alunos, né? 70 alunos que nós mantemos com tudo. Que precisa de padrinhos. E que precisa de padrinhos, sabe? Precisa de Olha padrinhos. aí. Então, a Daina até tinha adotado uma na época, a Ermelinda, não sei se a senhora lembra dela. Hoje é moça, né? Já não hoje está, já. já não está lá. Hoje já é uma mulher, né? Já faz isso já foi uns 12, 13 anos atrás, né? Já é uma mulher, a Ermelinda. Justamente desse trabalho que a senhora tem falado, que era feito para sustentar as crianças, né? Então, pastor, mas a gente ainda, né? Porque tem crianças que não tem como, a gente tem que manter. Ainda tem esse trabalho? Temos esses. Porque tem aquelas crianças... a paz, pastor, tudo bom? Paz, Senhor, tudo bom? Tudo. Tem as crianças que conseguem pagar, né? Mas tem aquelas famílias muito carentes. Então, tem um número de 70 crianças que não tem como. Então, nós temos que apoiar, né? Então, nós ainda contamos com apadrinhamento. E isso é só 70 crianças que vocês apadrinham 100%, fora o restante, né? Porque isso é só... São 500 e... Este ano nós temos 638 crianças. Jesus amado! Mas como a missionária falou, são 695 crianças. 178 na pré-escola, né, de 2 a 5 anos. E 517 é de 1ª a 5ª classe. Dessas crianças, só 70 é que são subsidiadas pela escola. Os outros, os pais, graças a Deus, eles pagam, porque são 40 trabalhadores na escola, né? 40 pessoas que 40, meu Deus amado. E a nossa escola, ela era comunitária, então o governo ajudava com os professores. Com 3. Com 3 professores só, o resto nós tínhamos que manter. Mas agora, e eles deram como é que chama? O alvará não saiu como comunitário, saiu como particular, porque o governo não tem condições de manter as escolas comunitárias, porque, na verdade, escola comunitária, eles teriam que manter a 100%, e a gente só dá a estrutura, mas não há condições, não tem condições, né, para isso. Meu Deus. Por isso eles não vão dar mais escolas comunitárias. Entendi. E os pais têm sido bênçãos, sabe? Vários deles, através das crianças, hoje são membros da igreja. Olha só, né? Que coisa linda. Alguns são obreiros já. Oh, Jesus, glória a Deus. Foi um impacto na sociedade, na nossa região aqui. Então, é justamente isso que a gente quer falar, sobre esse impacto que missões causa quando chega no ambiente, né? Porque é o que Jesus falou em Mateus 10, que eu estava até falando. Jesus falou para os discípulos: vocês vão, limpem os leprosos, curar enfermos. É o que a senhora faz aí, iniciou aí, né, missionária? Limpa também a localidade, né, que foi o que nós fizemos. Nós ensinamos muito sobre isso, né? A igreja, ela tem, aliás, o poder máximo de Deus na terra é a igreja de Jesus, né, irmão? Sim. E quando ela chega, ela tem que fazer diferença no local. Olha ela aí. precisa. Porque forte. ela mostra o poder de Deus através da diferença que ela faz. Meu Deus. E nós podemos dizer que a nossa igreja fez, porque agora, se você vier visitar aqui, você vai ver muitas escolas, mas a nossa foi a primeira que chegou aqui. Nossa!
No bairro, no bairro. Na Sim, localidade sim. onde Na estamos. localidade onde estamos. Foi Sim, a vocês, primeira. quer dizer, a senhora desbravou em todas as áreas aí. Orando, orando, por isso a igreja tem essa autoridade. Nós orávamos para Deus agir neste local, trazer fontes de trabalho para as Meu pessoas, Deus. trazer. Tudo que tem aqui foi fruto de oração e oramos bastante para isso como igreja. Na área infantil, de educação infantil, a nossa foi a primeira. Já tinham primárias do governo. Mas Sim. na área na educação infantil foi a Luz e Vida. E eu achava que Deus queria só infantil, sabe? Aham. Começamos com esse objetivo, mas aí os pastores que vinham pregar e depois Deus foi falando conosco que era além daquilo que nós imaginávamos. Meu Deus, que... E eu vou dizer uma coisa para você, pastor, para a honra e glória de Jesus. Nós estamos com a escola primária, mas o ano que vem vamos começar a construir a secundária. Glória a Deus, missionária, louvado seja Deus. E não é nós que queremos, não, é projeto de Deus. Meu Deus, que coisa linda, que notícia boa. Precisamos muito de oração, por isso oram por nós, que precisamos de recursos, né? E Deus vai dar, como Ele que trouxe à existência o que temos aqui. Depois eu vou mandar as fotos, né? A escola era até a 5ª classe, só, né, Rita? Até enquanto era tutelada pela escola do governo. Hoje nós já temos o documento e agora nós já estamos construindo para até a 7ª classe. Que é o ensino primário aqui, ensino primário completo, vai de 1ª até 7ª classe, né? Olha Depois só. Já é ensino fundamental aqui. Aí, não, é não, ensino médio. secundário. E isso vai aumentar. Gradualmente, cada ano vai inserindo uma classe. Sim, e isso vai aumentar até a quantidade de alunos. Hoje vocês têm 600 e pouco, vai aumentar a quantidade também. Vai. Ano que vem a tendência é... Talvez uns 200 a mais, né? Porque mas vai dar sexta, primeira. Mas é lindo que da escola no Jardim Infantil, a maioria dos professores são todos da nossa igreja. Do Jardim Infantil. E temos professores nossos também na primária já. O diretor pedagógico nacional é nosso filho na fé, se formou em pedagogia e é psicologia da educação. Psicologia na educação. Olha. E ele que é o pedagogo nacional. Da primária. Da primária. Que coisa linda, missionária. O trabalhar com crianças, hoje a senhora está vendo o fruto que isso está dando, né? E ele é presbítero e é líder do louvor da nossa igreja. É uma bênção. Meu Deus, que coisa linda. A gente vê mesmo as fotos, às vezes, no Face, alguma coisa que a senhora coloca, que a senhora posta, a gente vê, mas não temos a dimensão desse trabalho tão maravilhoso, tão lindo que vocês têm feito, né? Ô pastor, os pastores que têm vindo aqui, nossos, né? Eles falam, olha, pela foto a gente não consegue ver a dimensão do trabalho. Você tem que vir aqui para ver. Sim. Fica a dica aí para você. Você está convidado a vir. Fica a dica aí, meu pastor. Nós queremos muito ir, sim, né? Até a gente sabe que em algum momento... Ela está comentando aí na live toda hora. Traz a esposa, né? Ela gostou. Não, a gente tem esse desejo por missões e sabemos que um dia Deus vai nos levar para missões, né? Sabemos que um dia isso vai acontecer. E só que a gente está querendo conhecer aqueles que já está fazendo o trabalho, que já caminhou
uns par de quilômetros, aí centenas de quilômetros à nossa frente, né? Em novembro eu vou estar aí para a convenção, se vocês quiserem, eu posso visitar. Se me convidar, só vou quando me convidam, viu, pastor? Então, ano passado eu estava até em contato com a irmã da senhora, a Elza, justamente para ver o dia que a senhora ia vir, para ver se conseguíamos fazer uma conferência missionária aqui em Jataizinho. Só que devido às agendas, aí o Jataizinho deixou de ser congregação, se tornou campo eclesiástico, tudo, não conseguimos alinhar essa questão da agenda, né? Mas esse ano, se tudo der certo, a gente quer fazer assim, uma conferência com a senhora aqui. E se a Maria Rita tiver também, claro, a senhora, vir falar... Uma vai e outra fica. O processo é esse. Quando uma vai, a outra tem que ficar. Olha só! Uma aí, fica cuidando. O pastor, eu vou, quando ela for, ela vai também. Mas para nós vai ser uma honra ter a senhora aqui. Eu lembro da senhora da conferência que a senhora foi, eu lembro da senhora, depois eu lembro da Maria Rita, eu lembro lá em Uraí que foi também um rapaz junto, eu não me lembro o nome dele, um missionário estava junto com a senhora, também fazendo a conferência em Uraí. E justamente falando daquilo que vocês estavam iniciando aí o trabalho, porque isso foi no início dos anos 2000, né? Então já tinha iniciado tudo, mas ainda estava essa... Nós começamos em 2005. Final 2005 que começamos a escola, pastor. Então. É que eu acho que eu estava a serviço... do reino aqui, mas ainda não tinha igreja e nem escola. Começou em 2005. Entendi. Então, porque foi na época ali de 2002 que a senhora foi em Uraí, que eu me lembro, 2001, 2002, foi quando eu me batizei, logo em seguida a senhora foi fazer essa conferência. Depois foi a Maria Rita e eu já... eu estava a serviço do reino como enfermeira. Como enfermeira. A senhora é enfermeira, né? Era, né? Porque faz tantos anos que agora eu não posso, porque não tem a cobertura do Ministério da Saúde. Na época tinha, porque Sim. A organização que eu era afiliada tinha um respaldo na época, por causa da necessidade, né, da guerra, e era um órgão cristão. Entendi. Então, eu trabalhei 13 anos com eles. Olha só. Quando eu pensei que eu pudesse ir embora, aí Deus trouxe e falou que era para investir nas crianças. Olha só. Aí eu falei, ok, eu nem me senti em condição, por isso que eu pedi. Eu falei, Deus, manda quem me complete, porque eu não me sinto capaz para isso. E Deus é tão maravilhoso que mandou a Maria Rita, pedagoga, e nós começamos a fazer, essa obra é de Deus, pastor, não é nossa não, é dele mesmo. Disso nós temos a certeza, missionária. Disso a gente tem certeza. O que vê que Deus tem feito através da vida de vocês, e não sabíamos da dimensão que está a obra aí, porque a gente só vê algumas coisas, a gente chega a algumas notícias, né, para nós. E agora a senhora falando da escola, falando da construção que vai ter do novo espaço para as novas classes. Que coisa linda, viu? Já está terminando. Para as novas classes até a 7ª, já está terminando. Agora, nós temos que orar para os recursos, para a conclusão dessa. Parou agora por causa do isolamento. Sim. Dessa pandemia. E, se Deus quiser, vamos concluir. E vamos fazer a quadra esportiva, porque é uma necessidade urgente. Olha Quero só. até que o irmão esteja orando, porque nós temos muitos adolescentes na nossa igreja. Muitos. E muitos da escola mesmo, que, sabe? E alguns já foram batizados e muitos ainda estamos esperando a idade certa para estarmos batizando. Então, precisa de uma quadra esportiva e a escola secundária precisa de uma quadra também, para ser aprovada. Então, nós vamos começar pela quadra, depois que terminarmos a construção aqui,
vamos construir a quadra, porque nós queremos utilizá-la para o trabalho com os adolescentes na igreja e jovens, e posteriormente a escola primária, a escola secundária. E também, pastor, falando do impacto, né, do trabalho missionário na sociedade, na igreja, quando nós chegamos, né, não tinha água, não tinha... Meu Deus! Ninguém mora em casa de caniço. Ninguém. O pessoal da igreja construiu a sua casa. E uma história muito bonita, nós estamos no meio do mato, né, praticamente. Estávamos, né, porque agora cresceu não. Demais. Mas nós temos vários jovens na universidade. Nossa! E eles custeando seus próprios estudos. Só tem um que a igreja ajuda. Então, isso também é lindo, porque nós começamos a orar para eles. Precisa estudar, vocês precisam voltar. Então, são vários, né? Fazendo direito, pedagogia, educação infantil, na área de informática, psicologia. Então, isso também foi um impacto, foi uma diferença marcada pelo reino de Deus. Levando eles a sonhar, vocês podem, em Cristo nós podemos. Então, isso também foi bem bonito. Seminário, fizemos seminário. Sim, eu lembro quando chegavam as notícias, eu não lembro se foi a vez que as senhoras foram lá em Uraí ou se foi a notícia de missões que a gente recebeu da nossa assessora da época, mas que as crianças ficavam com vocês, acho que 6 meses, 8 meses do ano e retornavam para os pais. É assim não. Que funcionava aí? Não. Né? Nunca ficaram internas. Sempre não, conosco. Não era interna? Talvez é outro projeto mesmo. Nós não, nós trabalhamos com as crianças e também procuramos transmitir palestras para os pais, né? Mas não ficam, sim. Não moram. Mas eles não moram. Agora, não moram. Tem muitas crianças, pastor, que ficam o dia todo na escola, sim. Os pais trabalham. Os pais trabalham, então eles ficam o dia todo. Mas a questão não era o internato, assim, ficava o período da aula com vocês, quando tinham as férias, retornavam para as casas, nas férias, e não tinham o que comer, porque só tinha na escola, né? Ah, sim. Quando nós começamos, eles ficavam na escola o dia todo. E muitas crianças alimentavam-se ali, né? Mas mesmo essa realidade, Deus mudou totalmente. Mas Deus já mudou a realidade aqui, da região. Era muito carente. E não só da região, Deus tem mudado Moçambique. Moçambique não é o mesmo que eu encontrei aqui. Agora, ainda tem muitas regiões precisando de oração e de uma mudança, ainda. A nossa oração é para que Deus continue fazendo uma obra gloriosa aqui. Né? Do país. O norte do país é muito carente, não é? Então, mas mesmo assim já tem trabalho lá, né? Deus tá operando, está mudando aqui. E eu creio que Deus vai completar a obra que Ele começou. Amém. Aquela catástrofe que teve, acho que ano passado, aí não atingiu a localidade de vocês. Foi no centro de Moçambique, foi na província de Sofala. Ah, sim. Graças a Deus que protegeu aí o trabalho que as irmãs, as senhoras têm feito, né? Para a obra do reino. Então, eu não digo que eles são uma força grande para nós, mas tem muitos irmãos envolvidos, né, do avivamento. Pastores que têm contribuído. Por exemplo, o nosso sustento é o Departamento de Missões que manda.
E como que a gente pode contribuir melhor para essa questão dessas crianças, por exemplo, que são sustentadas pela própria escola, com toda... A diretora vai falar, que ela vai falar com bastante precisão. Tem uma conta aí, né, que a Elaine, a irmã da Adelaide, que cuida. Ela que então, tem uma conta que é depositado, a gente cobra não, nós falamos um valor de R$70, né, que daí dá para cobrir uniforme, livros, cadernos, né? Então, é um custo de R$70 por criança. E aí a gente, é como fazia da outra vez, manda informações, pedidos de oração, né? Agora, se quiserem também ajudar a construir, também pode. A igreja pode, que alguns irmãos, quando eu vou aí, eles, dessa última vez, não muitas igrejas, mas acho que umas 4 igrejas do Avivamento, contribuíram, né? Eu fui lá, falei, eles levantaram oferta e ajudaram para a gente construir as classes aqui. Então, a igreja pode fazer um trabalho com os irmãos e a quantia que levantar, depositar, que chega direitinho aqui. Tudo que é depositado para a obra, vai para a obra. Vai. Tanto sim. É que eu estou há 28 anos aqui e pago aluguel, pastor. Eu não tenho casa própria. Meu Deus! Eu poderia estar pensando nisso, mas a gente prioriza sempre a obra, então, até hoje não temos. Quando a senhora foi aí... aluguel, porque o dinheiro que vai no aluguel dava para fazer muita coisa na obra. Sim. Quando a senhora foi aí na década de 90, a senhora enfrentou muita resistência? Ao contrário, eles eram muito mais abertos. Era muito mais abertos. Porque a senhora... A situação era muito difícil, né? E todos estavam precisando de palavra de conforto, de ânimo, né? De oração, de cuidado físico, emocional e espiritual. Era geral o desgaste e a necessidade. Era muito grande. Meu Deus, olha só, né? Que bênção. O estabelecimento da paz, porque estava em guerra, uma seca tremenda, tivemos que orar muito para que viesse o acordo de paz e depois viesse a chuva. Quando veio a chuva, que foi em dezembro de 92, Deus começou a mudar a nação. Olha só que coisa linda. Jesus amado, são coisas que a gente não imagina, né? Nós estamos fora e longe disso, a gente não imagina essa proporção toda do que Deus faz até com a chuva, né? Coisa que parece tão simples, mas que para a realidade aí... Ô pastor, é o tal negócio, sabe? A gente tem que entender que Deus usa a natureza para corrigir uma nação, para corrigir o povo, né? E ele cerrou o céu naquela época, porque como que ele ia abençoar um país com chuva, com tanta coisa horrível que estava acontecendo com a guerra? Entendi. Foi assinar um acordo de paz, ele abriu as janelas do céu e mandou chuva. Meu Deus! E regou o país. Que coisa linda, gente do céu! É a questão de se envolver, de aceitar o chamado missionário, porque a partir do momento que a senhora começou a trabalhar aí, pelo que tanto a senhora quanto a Maria Rita têm falado também, as senhoras têm falado, a mudança na sociedade foi nítida, né? Não é algo assim... Foi, olha, eu falo sempre, aqui tem muitos povos, né? Tem os Xangana, o Macuas, os Macondes, tem vários, né? Mas Deus colocou no meu coração a nação. Entendi. Eu oro e eu trabalho para ver um Moçambique abençoado e próspero. O país todo, né? Não apenas um povo,
uma região. Deus me colocou no meu coração e eu oro, eu abençoo, eu busco, né? E busquei muito pela paz junto com eles, orando, intercedendo. E foi uma das maiores experiências que eu pude ter, porque você vê um país numa situação terrível e depois ver Deus, né, mudando, foi demais para mim. Então, eu tenho isso no meu coração. Eu quero ver um país próximo, porque Moçambique é muito bonito. É um país lindo. Olha só, que coisa linda, gente. E eu quero ver esse país desfrutar das bênçãos de Deus, e quem pode fazer isso é a Igreja de Jesus, né? Através dos moçambicanos, né? Que tem muitas igrejas nacionais. Nós que temos que orar e buscar de Deus. Hoje a igreja aí, a senhora falou que já está pequeno o espaço. O espaço é grande, mas para a escola, né? Para a igreja, eu estou orando e eu quero que Deus ainda me dê graça para contemplar isso. Nós queremos tirar a igreja de dentro do espaço da escola e construir o templo do avivamento. Meu Deus, que coisa linda. É um sonho meu agora, eu creio que se não realizar através do meu sonho, Deus vai gerar esse sonho no coração de outro para que isso aconteça. Sim. Mas Deus, ele realiza sonhos, né? Realiza. Ele realiza. Que coisa linda, gente. Hoje aí a igreja, então, ela tem toda a estrutura de uma igreja como se fosse aqui do Brasil. Claro que com as particularidades moçambicanas, né? Na cultura daqui, né? E nós respeitamos isso, mas nós enfatizamos muito a palavra, porque é o que precisa aqui, conhecimento da palavra de Deus, porque está claro na Bíblia, né, que o povo perece por falta de conhecimento. E de conhecimento do quê? Da palavra de Deus e do próprio Deus. Então, a nossa ênfase é essa, ensinar a palavra. Amém, glória a Deus. Começamos desde as criancinhas, porque a gente tem o programa é do governo, né, que a gente usa, mas nós temos o nosso junto, que é a educação cristã. Olha só. E nós não pregamos religião na escola, nós ensinamos o conceito de Deus, de Jesus. Nem igreja e nem religião. Nem pregamos a igreja, sabe? E nem religião. Nós ensinamos os princípios bíblicos. E mesmo assim as crianças vendo... E nessa quarentena, né, porque aqui as escolas estão fechadas também. Então os pais têm falado muito comigo. Tia Rita, como eu estou aprendendo a orar, a cantar, você não sabe. Eu pensei que nós eles é que estão a nos ensinar. É demais. Olha só, que coisa linda. Então, e mesmo as senhoras não ensinando sobre religião, sobre nada, eles veem a diferença no trabalho, onde as senhoras falaram que muitas crianças são da igreja, né? Adolescentes. Depois eles passam, né, a frequentar e a gente ensina a Bíblia mesmo, né? Mas assim, ensina de forma, por exemplo, você vai falar do amor, do respeito, aí você pega um texto bíblico, trabalha todo aquele mês sobre isso. Então eles vão aprendendo sobre Jesus, mostra o plano da salvação, mas dentro do conteúdo pedagógico, né? Sim. Então, eles conhecem mesmo a Bíblia. Glória a Deus. Olha, infelizmente, já falta aí 5 minutinhos para encerrar a live do Instagram, que ele é por horário. Eu queria deixar para as senhoras darem uma palavra para nós aí, final, um incentivo, deixar para as senhoras falarem para nós. Eu vou deixar um versículo para o pastor meditar, e o senhor vai passar para a igreja, porque eu sei que o senhor vai pregar sobre isso.
É Isaías 26, versículo 2, que diz assim, abre as portas para que entre nela a nação justa, não é? E que guarda a verdade. Amém. Eu deixei essa mensagem para o pastor de Brasília. Lê aqui, Rita, a palavra, ela vai ler. Abrir as portas para que entre nela a nação justa que observa a verdade. Que observa a verdade. E a nação, e quem tem o poder para abrir as portas? Somos nós, Igreja de Jesus, porque Ele nos deu essa autoridade. E nós temos que usar essa autoridade para abrir as portas, não é? Amém. E para que continue, né, entrando a nação justa e que observe as verdades dele, porque ele formou um povo, não é? Um novo povo foi levantado através de Jesus para adorar a Deus em espírito e em verdade, né? E a igreja, às vezes, ela está falhando em não usar a autoridade que Deus deu para ela para abrir as portas. Quem tem esse poder é a igreja de Jesus. Ele nos deu esse poder. E nós precisamos utilizar esse poder e utilizarmos bem. O que é que uma igreja pode dar de melhor para uma nação? A educação. É o maior bem que nós oferecemos a uma região que é carente de educação, não é? Quantas regiões carentes de educação? Então, educação em todos os sentidos, porque Jesus fala lá em Mateus 28, que é para nós ensinarmos o quê? Todas as coisas. Não é só mostrar a salvação, você precisa aprender, tem todas as coisas, cabe à igreja ensinar. E às vezes a igreja não pratica bem, não é? O ensino na maneira integral para o ser humano. E nós procuramos, nós esforçamos fazendo isso aqui. Por isso que a gente tem que consagrar os nossos dons e talentos para o reino de Deus. Exatamente. Viu o pessoalzinho aí, Diego, Jéssica, que entrou, Marta, Sandra. Sobrinhos dela. Zé. E todos na live, todos que estão nessa live, consagram os seus talentos e dons para o reino de Deus. Pastor, para alcançar vidas. E eu digo com conhecimento de causa, Deus nos surpreende quando a gente consagra o que Ele nos deu, por exemplo, uma ferramenta que Ele coloca nas nossas mãos, como era a enfermagem. Sim. Eu fui surpreendida por Deus. Olha só, surgiu a igreja e escola aqui em Moçambique. Olha aí. Foi a obediência, Ele me chamou, mandou, eu obedeci, o resto é com Ele. E eu consagrei o que eu sabia fazer. E Deus usou e muito bem. Se eu fosse contar os testemunhos, as experiências aqui, não tem tempo, só quando eu for aí para contar. E vai vir sim, em nome de Jesus. Olha, missionária Adelaide, missionária Maria Rita, eu agradeço muito a disposição, ainda mais pelo horário, do fuso horário, né, que muda aqui do Brasil para o Moçambique, que já é meia-noite aí. Muito obrigado pela disposição. A live da senhora lá com o pastor de Brasília, eu assisti, missionária Adelaide, com o pastor Neire, né? Eu assisti a live, falou muito forte comigo. E aqui também, meu Deus, é muito bom conversar, é muito bom falar com as senhoras, ver o que Deus tem usado. Muito obrigado pela disposição, pela disponibilidade. Nós sempre oramos por vocês. Ano passado nós fizemos o culto temático da África, falamos do pouco que a gente sabia, a gente falou sobre o que vocês fazem aí. E agora vamos falar muito mais, né? Agora vamos saber muito mais. Muito obrigado. Mesmo. Eu que agradeço, pastor. Eu estava falando para ela que bom dos pastores lembrarem nos chamar para conversar. É bom.
né? É muito bom a gente estar interagindo desta forma, porque na realidade é necessário isso, né? Deus abençoe vocês grandemente aí. Amém. E olha, se submetem a ampliar a tenda aí, os